Boa noite. Estas são as notícias que você vai ler nas primeiras páginas dos jornais que estão sendo impressos neste momento em todo o país. Em Brasília, o principal acionista da Transbrasil, Omar Fontana, faz uma proposta ao governo. Kátia Maranhão. Omar Fontana encaminhou um plano de recuperação financeira da Transbrasil ao presidente José Sarney. Ele sugere a venda de 12 dos 30 aviões da frota da empresa por 195 milhões de dólares. Com esse dinheiro, a Transbrasil pagaria sua dívida de 44 milhões de dólares com o governo, investindo o restante na empresa, inclusive arrendando aviões através de leasing. Nós estamos propondo nesse relatório que haja a retomada do diálogo entre a concessionária Transbrasil e o poder concedente, que é o governo, na busca de uma solução equânime dentro da conjuntura do transporte aéreo brasileiro, que apresentou no primeiro semestre deste ano um prejuízo global da ordem de 175 milhões de dólares, nos quais a Transbrasil comparece com um prejuízo de 29 milhões de dólares. Mas o interventor do governo na Transbrasil, José Mil Homens, tem outra proposta. Ele quer vender 9 aviões Boeing 727 por 35 milhões de dólares e rolar a dívida com o governo em 10 anos. No dia 4 de outubro, véspera da promulgação da nova Constituição, vai ser lançado um livro que avalia o trabalho dos constituintes através de notas. O livro Quem é Quem na Constituinte, editado por um departamento ligado ao DIEESE, dá nota de 10-0 aos constituintes. O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar funciona nessa pequena sala no setor bancário de Brasília. E foi aqui, com poucas pessoas e muito material de pesquisa, que o livro Quem é Quem na Constituinte foi feito. O livro está em fase de impressão e pode ter grande repercussão em todo o país. O livro é exemplo do que o departamento fez em 86, o Quem é Quem, dá uma nota ao parlamentar de acordo com sua atuação sob o ponto de vista dos trabalhadores. Para dar a nota aos constituintes, o DIAP tomou como base 10 matérias de interesse do trabalhador e acompanhou as votações no primeiro e no segundo turno. Cada matéria valia um determinado número de pontos. E entre elas, é claro, estavam as questões da greve, da jornada de trabalho, das férias e da estabilidade no emprego. Se o constituinte votasse sim, ganhava o ponto. Se votasse não, perdia. E pode parecer estranho, mas o único partido nota 10 foi o PCB. Toda a bancada tirou a nota máxima. O PT ficou em segundo lugar. Os constituintes do PL, PFL e PDS tiveram as notas mais baixas. Mas veja o que pensa um constituinte sobre a avaliação do DIAP. O DIAP não me preocupa, até porque alguns institutos liberais no país fizeram pesquisas e me atribuíram nota 10. Evidentemente que eu não me emociono nem com 10, nem com 0 do DIAP. Essa visão equivocada do DIAP realmente não me incomoda, muito pelo contrário, eu me sinto até muito honrado porque sei que estou na mão da história e não na contramão. Eu me sinto muito feliz e muito honrada por ter tido esse reconhecimento do DIAP, porque realmente eu votei todas as votações tentando beneficiar aquele que precisava realmente das votações, que é a maioria do povo brasileiro. Trabalhadores querem negociar o pacto anti-inflação. E o líder metalúrgico Luiz Antônio Medeiros diz que a proposta da Central Geral dos Trabalhadores, CGT, fica pronta em uma semana. O trabalhador, ele luta, briga, mas ele negocia. Ele luta, briga para ter bons acordos. O trabalhador não é contra a negociação, desde que a negociação tenha um resultado positivo. Quais são os passos até se chegar à assinatura do pacto? Eu acho que é definição de um sistema de trabalho, definição das regras do jogo, tá certo? Definição das comissões e de quem vai dirigir politicamente as negociações. Voltamos a São Paulo. Lívio Carneiro. Os previdenciários entram no 7º dia de greve sem receber resposta do ministro da Previdência e Assistência Social, Jader Barbalho, para a reivindicação de 197% de aumento. Paraná, Rondônia e Roraima não aderiram à greve nacional. Os auditores da Receita Federal, que fiscalizam empresas e cuidam de serviços burocráticos, decidiram agora à noite, em assembleia da categoria realizada em São Paulo, paralisar as atividades a partir de quinta-feira. Já os fiscais de portos, aeroportos e postos de fronteira
continuam a Operação Padrão. Em todo o Brasil trabalham 7.200 auditores fiscais, sendo 2.000 em São Paulo. Eles reivindicam o reajuste salarial de 75% ao Ministério da Fazenda. Como não conseguiram nada, iniciaram a Operação Padrão no último dia 15 de agosto. Quais são os reflexos desse movimento nos serviços prestados pelos auditores? Nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, os reflexos são um retardamento no trabalho de fiscalização, uma vez que toda a mercadoria vai ser vistoriada pelo total. Os auditores do Tesouro Nacional aguardam uma resposta do Ministério da Fazenda às suas reivindicações. Mas eles terminaram uma assembleia agora à noite aqui em São Paulo, sem nenhum sinal do governo que leve ao início das negociações. No dia mais quente do ano em São Paulo, um incêndio destruiu 3.000 metros quadrados de árvores. Foi no condomínio Alphaville, em Barueri, município da Grande São Paulo. O fogo começou no final da tarde. As origens são desconhecidas. Os bombeiros, com a ajuda de funcionários do condomínio, conseguiram combater o fogo em menos de 5 horas. O vento soprou a favor e impediu que o fogo atingisse a área residencial. No final da noite, os focos de incêndio foram controlados. Foram queimados 3.000 metros quadrados da reserva natural do condomínio. Em Minas Gerais, 4 incêndios atingem a vegetação de várias regiões. Desde domingo, o fogo já destruiu 3.000 hectares do Parque Nacional da Canastra e 4.000 hectares da Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata. 600 hectares da reserva de Rio Manso, em Brumadinho, já foram atingidos pelos 5 focos do incêndio que começou sexta-feira. A vegetação destruída levará 7 anos para se recuperar. No início da tarde, começou outro incêndio, desta vez na Serra da Mantiqueira. Novo primeiro-ministro da Polônia começa a formar o gabinete. A pintura ingênua vai se espalhar pelas galerias de São Paulo. A seguir. Mieczysław Rakowski é o novo primeiro-ministro da Polônia. Ele pediu 2 semanas para formar o gabinete. Rakowski quer no novo governo representantes dos partidos camponês e democrata, agremiações aliadas ao Partido Operário Unificado da Polônia. Disse que a primeira tarefa do novo governo é conquistar a confiança de considerável parte da sociedade. A Polônia atravessa difícil situação econômica, inflação alta e escassez de bens. O ministro do Exterior da União Soviética, Eduard Shevardnadze, discursou na ONU. Shevardnadze destacou que os acordos entre as superpotências e a solução dos conflitos regionais acabam com a imagem do inimigo e criam a do parceiro. Pediu à ONU uma posição mais ativa no desarmamento nuclear e advertiu: a ONU precisa evitar agora a militarização do espaço. Amanhã poderá ser muito tarde. Ben Johnson, o atleta canadense que foi desclassificado nos Jogos Olímpicos de Seul, não perdeu só a medalha de ouro. Perdeu a confiança de milhares de torcedores e levou para casa apenas a vergonha. A imagem de Ben Johnson na manhã desta terça-feira era muito diferente do atleta que no sábado bateu o recorde mundial nos 100 metros rasos e conquistou uma medalha de ouro em Seul. Na segunda-feira, o Comitê Olímpico Internacional divulgou o resultado do exame antidoping feito na urina de Johnson, logo depois da corrida. O homem bala de Seul correu dopado. Depois da desclassificação, ele voltou para casa visivelmente transtornado. Desta vez, correndo dos jornalistas. Leia daqui a pouco nos jornais estas notícias de primeira página. Folha de São Paulo. CNBB vai ao Papa discutir Casaldáliga. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos, Dom Luciano Mendes de Almeida, viajará para Roma na próxima semana para se encontrar com o Papa João Paulo II. O estado de São Paulo, futebol promete trazer ouro para o Brasil. Depois de um jogo dramático contra a Alemanha Ocidental, o Brasil vai disputar a final com a União Soviética no sábado. Correio Brasiliense de Brasília. FMI acena com o fim da crise em 5 anos. Diário do Nordeste de Fortaleza. Prorrogada a intervenção na Câmara Municipal. O governador Tasso Gereissati assinou decreto prorrogando a intervenção na mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza. Na França, onde se originou, ela se chama Naif. No Brasil é conhecida como ingênua.
Estamos falando da arte dos pintores não acadêmicos, os primitivistas. Onde, senão no Brasil, com suas características de país novo e povo expansivo, poderia melhor se desenvolver a chamada pintura ingênua? No entanto, se neste país a arte naif encontra sua melhor expressão em bons artistas, difícil mesmo é conseguir local para mostrá-la e boa acolhida dos críticos. Nesse caso, uma saída para o exterior pode ser salutar. Assim é que o acervo do Museu do Sol, em Penápolis, São Paulo, o único museu de arte ingênua oficializado no país, andou passeando pela França e pela Alemanha. E aqui, parte desse acervo começa agora a ser exibido pelo MASP, o Museu de Arte de São Paulo, simultaneamente à individual de Agostinho de Freitas, o artista naif, descoberto há muitos anos pelo diretor do museu, Pietro Maria Bardi. Na obra de Agostinho de Freitas, o contraste entre a técnica escolhida e o tipo de pintura é o mais curioso. Veja, neste quadro ele retrata, com traços muito ingênuos, uma paisagem nada ingênua, o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Pouco tempo, entretanto, estas obras de autores muitas vezes desconhecidos, outras nem tanto, como é o caso de Heitor dos Prazeres ou da própria fundadora do Museu do Sol, Iracema Arditi, com temas pueris ou eternos, caso de São Sebastião, durante pouco tempo esta exposição estará no MASP. A partir de 6 de outubro, o mês da pintura ingênua brasileira, estas pinturas, entre outras ingênuas, vão se espalhar por 12 galerias de São Paulo. Canto, música, dança, artes marciais, mímica, acrobacia e ilusionismo. Tudo isso em uma ópera. É a Ópera de Pequim que encerra no Rio de Janeiro a temporada do Festival da China. A Ópera de Pequim nasceu há 150 anos. Ela é a mais importante de todas as óperas nacionais da China. A habilidade dos atores-cantores é fundamental para o desempenho do grupo. Aqui, cada um deles é responsável pela própria maquiagem. As cores pintadas nos rostos representam certas características morais. O vermelho simboliza bravura e justiça, o preto, franqueza e integridade. Uma pessoa de bom caráter e personalidade tem o rosto bem demarcado. Já de mau caráter, tem o rosto torto e não delineado. A ópera é o resultado da combinação da literatura com a música, a dança e o Wushu, que é uma espécie de arte marcial. Tudo isso é mostrado através do canto, da recitação e de lutas acrobáticas. Os personagens da ópera se dividem em 4 grupos: Sheng, os masculinos; Dan, os femininos; Jing e Shu. O Jing e o Shu têm o rosto pintado. Os trajes usados devem se adaptar ao status, temperamento, idade e ao sexo dos personagens. A mímica dentro da Ópera de Pequim tem um papel muito importante. Ela é representada por movimentos corporais e diferentes expressões faciais. É fundamental que os instrumentos musicais estejam sincronizados com a representação dos atores. Segundo a diretora da peça Zheng Xiaosheng, a ópera foi mudando nestes 150 anos, com a finalidade de se tornar mais popular. No começo, ela era uma arte de elite que foi levada para a corte por um imperador chinês. Nesta época, a ópera se tornou uma arte de nível mais elevado, com as modificações nas roupas e na música. O telejornal Notícias de Primeira Página volta amanhã depois da meia-noite. Tenham todos uma boa quarta-feira. Até lá. TVS, aqui você encontra bons filmes e bons programas. Assista agora programa Olimpíadas 88. O Dissidente, mais um episódio de Os Extraterrestres no Planeta Terra. Amanhã, 9h30 da noite. Pense na sua segurança e na dos outros. Uma promoção do SBT e da Shell. 75 anos de Brasil.